Meu avô paterno passou os 18 anos finais de sua vida numa fazenda entre Tambaú e Santa Cruz das Palmeiras. E nos últimos anos era difícil saber qual dos dois estava mais decadente. Ele raramente bebia, ao contrário dos dois funcionários que o ajudavam a manter em funcionamento um velho alambique a vapor, destilando a cana que ocupava uns 30 alqueires de terra. Mas depois que minha avó morreu, ele às vezes tirava um dia ou dois para molhar a cadeira de verdade, às vezes uma semana inteira. E nas poucas vezes em que isto acontecia, ele ficava completamente intratável e descontrolado. Foi um tempo em que quase não o vi, porque não valia a pena. Um dia o alambique explodiu, ninguém sabe como. As testemunhas e prováveis causadores do acidente não se lembravam nem do estouro e nem do incêndio. A velha tulha que o abrigava foi abandonada do jeito que ficou, parcialmente queimada. E o pequeno canavial teve o mesmo destino de outros 50 alqueires num cafezal que um dia havia sido o orgulho de minha avó, ser coberto pelo mato. E eu nunca mais soube que o meu avô tenha tocado em bebida, ao contrário dos outros dois, principalmente um, Tenório, que acabou amanhecendo morto numa das praças de Santa Cruz. Meu avô nunca mandou embora nenhum daqueles dois, e os 3 homens levavam vidas independentes e separadas dentro daqueles 100 alqueires de abandono. Um dia resolvi visitá-lo e embarquei num daqueles velhos ônibus cometa prateados na rodoviária de Campinas. Eu tinha 18 ou 19 anos e ele morreria 1 ou 2 anos depois. Ele ficou realmente feliz em me ver num primeiro momento. Lá pelo 3º ou 4º dia, passou a ficar irritado com facilidade. E uma parte de sua raiva começou a se voltar cada vez mais para um quadro que havia numa das paredes da imensa sala de jantar. Até onde sabia, o quadro era de Cândido Portinari, que havia nascido não muito longe dali. Foi o que eles sempre me disseram, eu nunca tinha dado atenção àquilo. E havia mais algumas pinturas de valor na casa, porque os dois, meu avô e minha avó, por algum tempo, mais ela do que ele, haviam mantido algum interesse em arte. Então, na 3ª ou 4ª noite, ele me acordou dizendo que precisava que eu o ajudasse a tirar o quadro da parede. O que você vai fazer? Perguntei, querendo ficar na cama. Vem logo, sai dessa cama. Eu não estou conseguindo tirar aquele quadro da parede. Que quadro? O Portinari. Por que você quer tirar ele da parede agora? Mas vem logo, depois você dorme. O quadro devia ter pouco mais de 1 metro de largura e um pouco menos de altura. Não era exatamente grande ou pesado, mas estava preso de uma maneira que realmente deu algum trabalho. O arame preso à moldura estava enrolado nos 2 pregos que o sustentavam. Logo, seu velho dono perdeu a paciência e o arrancou à força, quebrando a moldura e abrindo 2 bons buracos no reboco. A tela ficou intacta, o que enfureceu ainda mais aquele viúvo atrapalhado. Sei lá por que mecanismos da sua senilidade, ele começou a insinuar que minha avó tinha sido amante do pintor. Eu sabia que aquilo era um absurdo tão grande quanto estar destruindo um pedaço da parede da sala àquela hora da noite. O que você quer fazer agora? Perguntei. Vou queimar essa merda. Mas queimar? É, queimar. Mas vô, isso deve valer um dinheirão. Mas depois que eu queimar não vai valer mais nada. Você vai me ajudar ou também quer ser amante desse italiano de merda? Que italiano? O quadro não é de Portinari? Traz ele para mim. Você quer queimar lá fora? Aqui dentro aqui não vai ser. Não dá para queimar na lareira? Não, tem um capim seco lá fora. Vou jogar umas tábuas e um pouco de gasolina. Eu me lembro de segui-lo de pijama, carregando o quadro sozinho, no escuro do calçamento de pedras irregulares sobre o beiral. Não levou 20 minutos por uma pilha de ripas velhas e um Portinari
desaparecerem por completo da face da terra. Eu fiquei ali, hipnotizado pelo fogo e aproveitando o calor. O óleo da pintura formou bolhas e derreteu bem rápido. Fiquei vendo os últimos instantes daquele terreiro com umas figuras pequenas cercadas por um cafezal. Minha avó não tinha nada a ver com isso. Quando o fogo diminuiu, olhei em volta e meu avô não estava mais ali. Tinha ido dormir, eu acho. Eu, pelo menos, fui. Não é o tipo da coisa para ficar se pensando muito tempo depois que está feita. Belíssimo. Mas não entendo como você contribuiu, né? Fazendeiro. Isso é um poema. Ele se levanta antes de seus vizinhos, muito antes que o sol acorde as cigarras e comece a devolver algum calor às campinas, em cujo orvalho esbranquiçado uma fêmea de cachorro do mato e seus filhotes acabam de deixar o rastro escuro e silencioso de sua vigília pelos homens. As mandíbulas daquele filhote desajeitado e frágil são logo cedo uma síntese delicada do mundo. O fazendeiro calça suas botas de borracha, se agasalha para enfrentar o frio que entra pelas frestas madrugadas de abril, e com arado firme, inoxidado da própria solidão, espera que o dia, o sol, o caminho para a terra, a própria terra, encantada pelos desvios que encontra, do que a mão do homem quer dela, o elevem ao chão de sua fazenda de sonho. E nesse solo tão vasto quanto íntimo, ele possa então consagrar sua colheita, não de alimento que lhe atravessa o corpo, mas um outro suspeito, de igual importância, seiva da satisfação de sua alma. Diário, 20 de abril de 2010. Hoje eu não fiz nada o dia inteiro. Só procurei umas hortênsias na margem do ribeirão. E nem as hortênsias estavam lá. E acho que já faz muitos anos que não estão. Depois inventei de subir umas árvores e ver se o mundo ficava um pouco diferente ou menor. E fiz algumas fotos com sotaque de Sibipiruna. Os cachorros ficavam no chão, olhando para cima, imaginando se eu ia voltar logo ou sair pelo céu. Sabe lá o que passa na cabeça de um cachorro. Tabebuia. Seria sempre tão desnecessário dizer que as flores são belas e cortá-las da espontaneidade de estarem por toda parte parece grosseria ainda maior, quando tudo o que elas fazem é se destacar com suavidade. É isso. Obrigado. Prazer enorme.